Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez Marquinhos para mais um episódio do podcast Vem Cienciar, trazendo ciência de forma descomplicada para você, com meu amigo Jason Isidio. Olá Marquinhos, olá ouvintes, vamos juntos cienciar. Então, professor Jason Isidio, a gente está aqui hoje para um tão esperado crossover com um outro podcast que a gente é ouvinte e que é de um casal, para mim, né? São amigos aí de longa data, né? E mais que amigos, eu sou compadre, sou padrinho do filhote deles, do Bento. Então, hoje, Jason, a gente veio falar aqui de ciência e cinema, ciência e entretenimento, com os nossos amigos, o Bruno e a Bruna. Mas antes de você dar um oi aí, a gente chama eles para se apresentar já. Ah, legal, certamente, Marquinhos. Bom estar aqui contigo de novo, meu caro. Vamos aí, vamos expandindo horizontes. Crossover no nosso primeiro, né? Prazer de participar, discutir um pouquinho de ciência aí que tá no nosso cinema. A gente já teve episódios aqui anteriores onde a gente deu dicas de filmes e hoje vamos estar aqui com os especialistas e poder aprofundar nessa historinha aí. Especialistas eu tô amando. Mas né? Podcast de vocês é isso, né? Entretenimento, é filme, é série, é livro. Mas então, gente, um prazer receber vocês aqui no Vem Cienciar, nesse crossover, né? Que na verdade esse episódio vai valer para os dois aí, a gente tá bem feliz com isso. Então, Bruno e Bruna, se apresentem pra gente aí, o que vocês fazem, quem são vocês na fila do pão, como dizem nossos amigos aí. Oi, gente! A gente está muito feliz de estar aqui no Vem Cienciar. A gente já escutava o podcast de vocês antes de criar o nosso, então a gente está muito contente de ser convidado e fazer essa troca que vai ser muito massa. Eu sou a Bruna, eu não tenho um currículo enorme para falar para vocês, eu sou advogada, sou uma grande viciada em televisão, música e literatura, e por isso eu sou co-host do Brunão, que é meu marido, no nosso podcast, que é o Abobrinhas Existencialistas. É tudo isso que eu tenho para falar na minha apresentação. Eu não tenho que me apresentar também, né? Eu sou Bruno, sou historiador, já participei, né, do Vem Cienciar aí algumas vezes. Eu sou assessor para assuntos históricos, é um cargo oficial que eu carrego, vou botar meu lápis, inclusive. E é isso, galera. A gente criou o Abobrinhas Existencialistas aí no início desse ano para falar um pouco de entretenimento, cinema, série, livros, enfim, entretenimento em geral, que é o que a gente costuma fazer bastante. E não dá para se considerar especialista, mas a gente dá pitaco em várias coisas e não tem medo de dar opinião também. Então, é isso. Mas manja muito, gente. A gente, nas nossas conversas, né? No nosso dia a dia, no bate-papo, o que o Bruno e a Bruna sabem de filme, série, não tá no gibi. E uma coisa que eu e a Bruna a gente comentou até na última vez, na última visita deles aqui, é a memória que o Bruno e o Jason têm, que os dois têm essa memória absurda de lembrar de detalhes de filme e de série e tal. Então a gente vai, acho que, ficar meio para trás aqui, Bruna. Né? É isso, dois grandes bancos de dados e nós dois grandes perguntadores. Exatamente, bem isso mesmo. E, gente, a Bruna, os nossos ouvintes estão bem curiosos, tá, Bru? A Bruna é advogada, tá, pessoal? Ah, certo. É das ciências humanas e jurídicas. Eu sou. Isso aí. Então, e o Bruno tem cargo aqui no Vem Cienciar mesmo. E tu tá rindo aí, Bruno, de botar no Lattes? A gente tá vão vir novidades por aí, né, Jason? Logo o Vem Cienciar vai estar na academia aí. Eita, massa! Gente, amei! Mas então vamos começar o nosso papo aqui. Então vamos! A gente separou o primeiro grupo de interesse, vamos colocar aqui, que seria filmes que abordam DNA, vamos colocar assim, alterações ou coisas advindas dessa seara. Da genética. Quem quer começar o ataque aí? Não, eu acho que primeiro tem uma quase que uma... Não diria uma piada interna, mas eu acho que é a hora dele brilhar, né, cara? É um clássico da essência. Que é o Gattaca. Então vamos lá. Então eu vou começar. Gente, para quem não ouve o Vem Cienciar, Gattaca é um filme que eu já indiquei
muitas vezes, porque a gente fala de edição gênica e Gattaca tem a ver com isso, com melhoramento genético, com eugenia, que até o Brunão fez com a gente, né, um episódio sobre eugenia. O Brunão foi um dos caras que participou, as primeiras gravações que a gente fez pro Vicenciário, antes de lançar ainda presencial, lá em janeiro, o Bruno estava presente aí. Epidemias, a gente fez um de epidemias, né? Ainda não tinha fechado nada, né, cara? Foi em fevereiro, lá atrás, fevereiro do ano passado, a gente estava gravando lá no Biológico. Na sala do Biológico. Discutindo quando é que vai chegar, quando é que vão mudar a classificação de epidemia para pandemia, o OMS enrolando e tal. Foi bizarro. Enfim. Saudades, né? Saudades de uma aglomeração. Saudades de beber um corrimão. De bioscópio, né? Bom, mas a Gattaca é um filme que é uma brincadeira com as letras das bases do DNA, das bases heterogenadas do DNA, né? O G, o T, o A e o C, né? Então, a história é basicamente um momento do mundo, né? No futuro, onde o padrão eram crianças que nasciam escolhidas, né? Eram selecionadas, os gametas, os zigotos eram selecionados e eram crianças com mapeamento genético, onde elas não iam desenvolver nenhum tipo de problema genético, né? Então eram perfeitas geneticamente. E aí se passa que um casal tem um filho, né, fabricado desta forma, né? E um outro filho foi da forma natural, né? Que eles comentavam lá que era natural, mas era a forma normal pra gente hoje em dia. E este cara tinha, né, problemas genéticos, fazia o mapeamento dele, ele tinha genes, né, marcadores genéticos que indicavam que ele poderia ter no futuro problemas, né? E até alguns, no meio do filme, ele desenvolve alguns problemas de saúde ali leves, mas desenvolve. E ele tinha o sonho de ser um piloto de nave, só que para ser um piloto de nave, que naquela época tinham naves saindo do planeta Terra para outros planetas todo dia, vários lançamentos, e ele não podia ser, ele era um inválido, porque quem tinha esses marcadores genéticos aí... De forma biológica, natural, era considerado, tinha um lance de segregação, né? Tinha um lance de segregação, pelo que eu dei uma pesquisada e tal, tipo... que daí limitava ali os direitos e as possibilidades daqueles que nasciam em condições naturais, né? Isso aí, Brunão, isso aí. Então, e é um filme perfeito para você falar de eugenia, né, cara? Porque se tu parar para pensar na proposta de Hitler, do nazismo, era isso, né, cara? É tu ter um indivíduo geneticamente perfeito e tal, né? E é um filme que é uma história triste, né? Mas é um filme até bem produzido, assim, eu não sei por que ele não fez muito sucesso, cara. É um filme Era uma pergunta que eu ia colocar para vocês. Ele foi um grandíssimo fracasso de bilheteria, né? E hoje em dia até tido como um filme cult, vamos colocar assim. Ele envelheceu bem, né? Ele envelheceu melhor que nasceu, digamos assim, para o público. E tem um detalhe, cara, a gente estava dando uma pesquisada, a NASA, ela reconhece classificou em 2011 como o filme mais plausível já produzido nessas questões em relação à genética. Então, assim, os conceitos genéticos no filme são quase perfeitos, cara. Você tem alguns exageros, mas não tem nada que é impossível, assim. São conceitos genéticos, né, para o que a gente conhece hoje em dia. E até citamos esse filme de novo. Eu até fiquei decepcionado porque eu fui ouvir os podcasts para a gente falar sobre CRISPR, né, edição gênica do Vicenciário. Esse episódio é da hora, muito legal. Tem trabalho de faculdade, trabalho de mestrado falando do filme. Eu sei, eu achei que só eu conhecia esse filme. Então vocês acham que do ponto de vista do entretenimento flopou porque o pessoal não sacou ou não comprou a ideia? Eu acho, duas coisas assim que eu acho, Bru. Eu acho que pode ser isso, o pessoal não entendeu exatamente a proposta do filme e talvez alguns simplesmente não gostaram da proposta do filme, né? Porque tu pensar nisso, né? Porque é uma coisa que pode acontecer no futuro, isso, né? Se a questão da edição gênica não for uma coisa controlada e se não tiver ético, né, por trás disso, a Doudna, né, que é uma das descobridoras do CRISPR aí, ganhou o Nobel por isso, ela se preocupa muito com essa parte ética, né, ela é bem focada nisso, porque pode acontecer, então acho que foi um pouco disso também, um medo, né, uma coisa que assusta muito de, cara, será que no futuro vai ser assim? Porque o filme, o elenco é legal, o Ethan Hawke, a Uma Thurman, né, o filme é bem produzidinho, assim, ele é bem dirigido, eu acho, né? Até tu sabe que do diretor é o Andrew Niccol,
E uma curiosidade, esse cara tem alguns filmes que são muito bons, e um deles, ele é o mesmo diretor se eu não me engano, do Show de Truman, cara. Sim. Que eu acho um filmaço, assim, tipo, um lance distópico, né, e tal, aquele lance do cara que é filmado a vida inteira, né, do início, desde o nascimento até ele se revoltar lá e sair da parada. E respeitadíssimo, cara, assim, né? Tipo, outra coisa que eu achei muito massa foi a estratégia que eles usaram antes de lançar o filme. Não sei se vocês viram isso. Ele foi lançado por meio de uma fake news no Washington Post. Os caras, tipo, simularam um laboratório que estava oferecendo embriões selecionados para tu ir lá e escolher como é que tu quer que teu filho nasça, tá ligado? E era uma mentira, na verdade, era um lance para impactar e lançar o filme depois, assim, foi muito massa isso. Tu vê, tinha tudo dando certo. Só o fez especial para tirar ele do escuro. Tem duas coisas que, conversando com o pessoal de jornalismo, de marketing, que realmente não é a minha especialidade, eles sempre falam que uma coisa talvez é a falta de ação no filme, então ele é um pouco mais parado, e a segunda coisa, na opinião deles, é a questão, justamente isso que o Marquinhos levantou agora. Ele é um filme, assim, vamos dizer, cientificamente bastante correto em termos de genética. Não por acaso está quase que acontecendo agora, né, essa separação entre pessoas que já existem, né, meninas que nasceram, já foram editadas geneticamente, estão aí vivas, e nós, todos os outros que somos ainda, né, seríamos os inválidos, então estamos aí por método normal. E como o Marquinhos diz, no mundo capitalista vai aparecer a demanda, daqui a pouco realmente vai virar aí tema de uma empresa, as pessoas vão pagar e vão querer, né? E aí vai ter um monte de gente editada geneticamente, e aí vai começar uma segregação racial. Então, ele foi tão certinho nos conceitos, assim, claro que, né, já tem alguns anos atrás, mas que às vezes as pessoas não são tão atraídas assim no entretenimento quando a coisa é extremamente real. A opinião dessa galera que eu conversei, né, do jornalismo. Então, depois a gente até vai falar de outros gêneros de filme, mesmo dentro no DNA e na genética, e parece que é interessante olhar para essa ótica. Quando você pega uma pitadinha de ciência e mistura com ficção, fica legal. Mas se não vira quase que um documentário, a galera não gosta tanto, não. Só para não me alongar muito nesse filme, no primeiro aí, eu acho que tem isso também, o filme é meio parado. Isso é real. Ele não tem muita ação. O filme é a história, né? E todo o drama do cara que é inválido. Aí óbvio, sempre tem uma pitadinha lá, tem o romance dele, com a mulher que trabalha lá, né, na estação e tal. Mas seria legal, quem sabe, uma refilmagem, né? Agora com as técnicas novas de CRISPR e tal. As novidades. Eu acho que passa muito por essa coisa de quando a gente olha para uma coisa que ela tem uma cara ficcional, não é tão assustador e tão indigesto quanto olhar para uma coisa que, não, isso aí é possível, isso aí pode acontecer, ainda que tenha sido feito há tanto tempo atrás, mas não, isso aí pode acontecer, não é fora da real, então é um pouco mais indigesto. Eu acho que passa por aí também, com certeza. E nos coloca numa situação de discussão ética e moral, né, cara? Porque a linha é muito tênue, né? Tipo, enfim, até onde isso é eticamente possível e aceitável, né? Porque a gente também não tem condições hoje de tipo, entender o que vai acontecer no futuro, né? Enfim, hoje vocês têm muito mais know-how para falar disso do que eu, mas, né? O quão isso pode impactar e o que vai resultar lá no futuro em termos de genética, né? Toda essa manipulação e outra coisa que também me leva a discutir, me leva a pensar, que eu pensei também ouvindo o episódio lá do CRISPR, que é tudo vira negócio, né, cara? No mundo capitalista, e não estou aqui fazendo ódio a qualquer outro sistema, não é isso, mas é que tudo vira negócio. Saúde é negócio, educação é negócio, tudo é negócio, né, cara? E isso é muito perigoso, né? Enfim, mas eu vou confessar que eu não assisti ainda, eu pretendo, é uma coisa que me interessou, assim, já estava na nossa lista aqui de procura, mas a gente ainda não conseguiu encontrar. Eu já assisti, mas a minha memória é excelente, quero assistir de novo. Outra coisa, só pontuar uma curiosidade, que o nome original não seria esse, né? Seria o 8º dia, e é uma referência bíblica daí, né? Como se fosse aquela história do Gênesis
O Jason tem mais know-how para falar de... O Jason tem graduação em catequese também. Mas seria uma brincadeira ali com o fato de que, né, no criacionismo, Deus cria o mundo em 7 dias, né, na teoria, não dá para chamar nem teoria, na balela aí, sei lá, com todo respeito. Mas pouco antes de lançaram um filme chamado Oitavo Dia. Aí os caras quiseram desvincular e aí veio a jogada de usar ali as bases nitrogenadas, né, do DNA e tal. Eu até quero dizer aqui que Oitavo Dia vendia melhor, tá? Porque... até o próprio nome, porque realmente, né, GA, guanina, adenina, timina, citosina, é muito científico. Para entretenimento, às vezes prejudica um pouquinho. Acho que Oitavo Dia talvez vendesse melhor. É o nome mais vendável, né? Bora passar pro próximo, galera. Vamos lá. Vambora. Sigataka é um clássico do Vencenciar. Jurassic Park é um clássico do Abobrinhas. Se tem alguma pessoa viciada nesse filme, eu conheço muita gente que gosta desse filme, não é à toa que ele é um sucesso mundial. Eu sou uma dessas pessoas agora. Brunão. Cara, eu sou apaixonado por esse filme. Esse foi um negócio... Eu lembro muito, assim, da primeira vez que eu assisti na escola, assim, ó, que aquela escola, eu tava lá no primário, lá nas séries iniciais, lá, né, tipo, primeiro ano ali naquela época, e aí começou, e não tinha tempo para terminar o filme, cara, aquilo me deixou de um jeito que eu disse, não, cara, tem que achar esse filme e tal. E aí, logo depois, eu lembro assim, ó, nítido, assim, o primeiro videocassete que compraram lá em casa, a primeira vez na locadora, esse filme foi o filme que foi locado. Tinha 2 fitas, o filme era gigante. Outra vez, passou numa tela quente, eu botei para gravar, e aí eu tinha uma fita só, então gravou o início, e aí depois no final eu rebobinei, tipo, então, o filme começava no meio e terminava tipo, no início, assim, foi totalmente bizarro. Coisas que só a gente que não é da época do streaming que sabe o que é, né? Cassete, né? Fita cassete, enfim. Nosso público conhece. VHS. VHS, exato. Enfim. Esse filme, então, é baseado num livro homônimo. E aqui já quero fazer a primeira errata durante o negócio já, que o lance é que o autor viajei. O autor do livro que inspirou esse filme o show do Truman. O autor do show Eu confundi as pesquisas aqui. A primeira errata já rolou. É o Michael Crichton. E ele também é autor, ele é também o roteirista do Plantão Médico, da série ER. Ele tem um cara bem aberto, né? Eclético. Exato. O filme teve a pós-produção feita pelo George Lucas e é bem interessante colocar que foi a partir do Jurassic Park que o George Lucas percebeu que já tinha tecnologia suficiente para fazer uma nova continuação trilogia de Star Wars. Então, isso foi muito determinante, né? E a gente fala sobre isso, como o filme envelheceu bem, porque ainda é muito... Os efeitos especiais, né, são muito... pouco, não dá a entender que é, né, tipo, artificial, enfim, é efeito, né, ele envelhece bem, né? As coisas fazem muito sentido, não fica pixelado, enfim, o filme eu sou suspeito. Não, é sensacional. Eu, assim como o Bruno, olha, tem alguns poucos momentos marcantes, assim, da minha infância e adolescência relacionado a filmes. Jurassic Park é um deles. Eu tava na 8ª série, se eu não me engano, aluguei no videocassete, mas era uma fita já, Brunão. Oh. Eu lembro aquela cena quando o pessoal vai para o campo aberto, assim, eles olham pela primeira vez, assim, com aquela musiquinha do Jurassic Park, que parece os herbívoros nas árvores. Aquilo ali me arrepia até hoje, assim. Sabe? Caraca, o que é isso? Porque, né, era que a gente não tinha internet, nada, você via dinossauro numa figurinha no livro, né? E de repente estavam os bichos parecendo de verdade ali. Nossa, marcou uma geração, né? Quase virei paleontologista por causa do Jurassic Park. Tu sabe que isso é uma coisa que impactou na profissão. O filme, ele tem um fator positivo, que é a profissão de paleontólogo, ela foi muito procurada, assim, tipo, muita gente buscou a formação por causa do Jurassic Park. Até estava lendo uma entrevista de um paleontólogo que estava analisando ali as verdades e possibilidades e impossibilidades científicas, e o cara disse que as coisas que não são possíveis,
elas são facilmente perdoadas pela importância que o filme acabou proporcionando. Ele disse, eu sou hoje paleontólogo por causa do Jurassic Park, assim, tipo, eu tenho uma profissão hoje por causa desse filme. Então, é fantástico. E até, desculpa só, Marquinhos, fazendo pontuando uma questão que, assim, é interessante ver como descobertas foram feitas após o filme, e aí, claro, descaracteriza algumas coisas, mas não deixa de ser legal, porque, como a gente fala, né, quem busca entretenimento não busca necessariamente uma verossimilhança, assim, muito precisa, né? Não assim, uma extrema precisão. Então, descobriu-se coisas depois sobre espécies que foram abordadas no filme que não eram daquela maneira, ou até a gente pesquisou aqui colocando que no segundo filme os Velociraptors já ganharam penas, que foi uma coisa que foi descoberta depois, posterior ao lançamento do primeiro. Então tem essas coisas interessantes, assim. Então, sobre Jurassic Park tem umas coisas... Porque não existe um consenso... Na verdade, a maior parte dos cientistas acredita que não seria possível Jurassic Park, né, Jason? Porque para te pegar um DNA, para fabricar um DNA, né, um dinossauro, como foi lá, tinha que ser o DNA inteiro. E se estava no estômago de um mosquito, já teve ação de enzima, já estava picotado, tu não ia... Como é que você vai construir um quebra-cabeça com bilhões de pares de bases? Saber milhões de anos depois, né? Não tem como, né? Mas tem outras coisas que eu brinco na sala de aula quando falo de Jurassic Park, porque eu era um adolescente, um pré-adolescente viciado em dinossauros, assim, né? Inclusive, não sei, Bruno, se já te mostrei isso aqui em casa, que eu tenho uma garra de alossauro, cara. Eu ganhei... aqui, ó. Cara, eu sempre esqueço de te mostrar, na verdade. O alossauro era um mini tiranossauro Rex, assim. Né? E um aluno meu... Era tipo o Onix, né? O carro que todo mundo tem, né? Era muito comum, né? Tipo, era muito comum, assim. E aí, isso é uma garra dianteira do alossauro. Ganhei de um ex-aluno que foi fazer faculdade de biologia em California Davis. Aí eu fiz a carta de recomendação para ele e tal. Só que aí ele foi pensando em especializar em paleonto, lá tu faz a biologia e depois vai para paleonto. Mas aí no meio do caminho ele já foi para bioquímica, já foi para genética molecular e tal, e aí já está trabalhando com outra coisa lá, com doutorado lá agora. Mas eu falo para os alunos, tem dois grandes erros do filme. Primeiro que o que eles chamam de Velociraptor no filme não é o Velociraptor, né? Não é o Velociraptor, era pequenininho. Uma galinha. É o Deinonychossauro, mas aí no filme não ia ficar legal. Cuidado, lá veio o Deinonychossauro. É que a maior parte dos animais que aparecem no Jurassic Park não são do período Jurássico, né? São do período Cretáceo. Porque ninguém ia pagar, sei lá quanto é que tá o cinema hoje, 30 pila, 40 pila. Ninguém ia pagar esse dinheiro para ver Cretáceo Park, né, cara? Cretáceo Park. Era isso, essa poética, né? É isso, a gente não pode querer que uma mídia de entretenimento seja sempre perfeitamente, né, cientificamente perfeita, assim, né? Então, cara, é tranquilo, né? Eu sou fã de Jurassic Park, gosto pra caramba também. Dinossauro é um negócio que povoa o imaginário, né? Não adianta. Principalmente de criança, né? Não tem uma criança que não tenha tido alguma fixação em algum momento por dinossauro, que é um negócio que povoa mesmo. Até cada ator do filme ganhou um Velociraptor para levar para casa. Que legal, não sabia. E outra coisa muito legal, que eles... Primeiro que o Spielberg, ele inicialmente pensou em fazer os dinossauros em stop motion, que era um recurso que não ficaria com a qualidade que ficou, né, de computação gráfica e tal. Mas daí eles misturaram computação gráfica com animatrônicos. E tinha um tiranossauro daquele tamanho, cara. E o bagulho dava curto quando chovia e funcionava sozinho. Então a galera almoçando no set, daqui a pouco aquela merda... E os caras, tipo, que merda é essa? Os caras aterrorizados com a parada, assim. Que massa, cara. Não sabia. Enfim, tipo... de criança, gostar de dinossauro, eu e o Bruno nos conhecemos jogando futebol americano, no time que a gente jogava junto aqui. E o filho do nosso técnico na época, do Hernani, o Felipe, era viciado. E ele era criancinha, sei lá, 5 anos, 4 anos de idade. E aí eu provocava ele, eu chegava nos livrinhos e falava o nome errado. Esse aí é o Triceratops. Ele, não, que é tal. Sabia tudo, cara. É
muito da hora. Tu sabe que a gente tem um priminho, filho da minha prima, assim, tipo, ele é um pouquinho mais velho que o Bento, porque ele é viciado também, viciadaço, assim, ó, e ele cita os nomes dos bichos, cara, de... O nome, o que come, tudo. Tipo, Assim. especialista, tá ligado? Agora, vocês têm as curiosidades de vocês sobre Jurassic Park, eu tenho que... Eu sou um pouco mais nova que vocês, então eu era efetivamente criança mesmo. E eu achava que o Steven Spielberg era o velho dono do parque. Eu achava que aquele velhinho ator, dono do parque, era o Steven Spielberg. John Hammond. E tem uma outra coisa também, que a história da visão lá, né, do T-Rex. O T-Rex era, tipo, aquilo é um erro também, né? Tipo, mas isso eu acho que entra naquela categoria que a Bruna falou antes, que se aprendeu depois da gravação do filme. Né? Se eu não me engano, essa história do T-Rex, eles não sabiam na época, eles achavam que ele não tinha um olfato muito bom, que ele era meio cego. Então, né, no Jurassic Park clássico, no 1 lá, a galera ficava parada, não se mexia, nem respira, daí ele não enxergava, né? Mas isso realmente hoje sabe-se que não, que ele enxergava melhor e tal. E até, acho que no 1 também tem uma questão em relação ao T-Rex, que ele corre atrás do carro uma hora, os caras acelerando lá na última marcha e o Tiranossauro ali, né? Hoje a galera tem um consenso que ele atingiria, sei lá, 20, 25 km por hora no máximo, e ele não perseguia presas assim muito distantemente. Mas eu acho que, se eu não me engano... energético, né? Exato. Não é um bicho daquele tamanho, né? Pra que vai se esforçar atrás de uma pequena presa? E um predador... O tamanho de um ônibus, né, cara? Não, mas tem até uma vertente na paleonto que o que fez evoluir muito nos últimos anos foi a análise bioquímica, né, Jason? De analisar DNA e tal, né? E fazer as comparações. Mas tem uma vertente na paleontologia que diz que o T-Rex não era predador. Ele era um carniceiro. Comia resto. Tem alguns paleontólogos que acreditam nisso. E uma das justificativas é ele não ter muito equilíbrio, né? As patinhas muito assim para correr atrás, né? Muito curtinha, a pata dianteira para correr atrás da presa, ele não ia conseguir. Então, alguns argumentam que ele comia resto, né? Comia carniça. Tá vendo? Só fazer uma ponte com um outro personagem dinossauro que eu acho muito legal, que é o Rex do Toy Story. Ele começa jogando videogame, tá ligado? Ele disse que as mãozinhas não conseguem. Ele não consegue passar uma fase porque as mãozinhas não alcançam o botão. Muito bom. Mas tá vendo? Foi para isso que eu vim, para ficar a boca aberta com coisas que eu não sabia. Quer dizer, o Marquinhos acabou de quebrar uma vidraça. Uma vidraça. Mas é que, até porque, bom, biologicamente, acho que um predador, certamente, ou num geral, tende a ter uma visão, um olfato extremamente aguçado, né, cara? Porque depende da sobrevivência e tal, né? Enfim, mas interessante isso aí, eu não sabia, não. Então, é um pouco verossímil? É assim, um tanto possível ou não dá nem para dizer isso? Eu iria na linha do Marquinhos. Eu acho que é impossível, porque ele é todo baseado que a gente, né, achou lá um mosquito fossilizado que tinha acabado de picar um dinossauro e daí foi preso no âmbar ali, foi fossilizado. Mas a partir do momento que... Nossa, seria, assim, muito, muito difícil, para não dizer impossível, né? O mosquito teria ter acabado de picar uma fêmea do mosquito, picado um dinossauro, daí fossilizado exatamente na mesma hora, não dado tempo das enzimas dela digerir aquele DNAzinho das células do sangue, e daí a gente encontrar esse bicho, ter certeza lá que o DNAzinho extraído é de um dinossauro, né? Não, mas não se referindo só à criação do parque, que daí eu realmente acho que, né, tem que achar, vocês têm toda a razão, mas digo em relação também à forma como eles abordaram ali os dinossauros, então tem um pouco de relação com a realidade. Eu acho que tem, né, Jason? Eu acho que tem. Eu acho que tem. Eles mudaram algumas coisas, né? Como citei nomes e tal, mas de forma geral tem muita coisa que é real ali, né? Você tem os herbívoros, tá muito legal, né? A maioria dos herbívoros ali, a galera sempre elogiou o cenário, o tipo deles e tal. O problema são as duas estrelas do filme, né? O T-Rex e o Velociraptor. O Raptor seria, como o Marquinhos falou, uma galinha pequena ali, que não ia parecer um predador. E o T-Rex algumas coisas não se sabia na época, né? Parece que teve originalmente eles gravaram uma cena de quando ele corria atrás lá dos carrinhos do parque, ele mordia os carrinhos e tal, e daí os caras, não vamos forçar a barra,
a mandíbula dele nem abre tanto assim pra boca. É porque o filme é baseado em 2 livros, né? Do tal do Michael... Deixa eu ver aqui o nome dele, peraí. Enfim, ele é baseado num livro, né? Que é homônimo, inclusive. Mas eu li, eu tenho isso em e-book. E aí, quando tu pega o filme 1 e o 2, tu vê que é uma misturada, assim, do livro 1 e 2. Então, tem um monte de cenas do filme 1 que seriam dos livros ali do segundo volume. E vice-versa. E até no filme eles alteram ali a história, tipo, alguns personagens que morrem no livro não morrem no filme, e tinha essa história do T-Rex pegar o Jeep, assim, e jogar o Jeep longe. E aí os caras pegaram, não, tipo, a parte até a consultoria em geral chegou e disse, isso não é possível, assim, não seria possível. Então, optaram por cortar aquilo ali, né? Uma coisa que eu achei muito legal em termos de efeitos, que é a história do copinho, né? Do passo, quando o dinossauro, ele, tipo, quando o T-Rex vai chegando perto, a água vibra. E os caras prometeram pro Spielberg que dava, sem saber que dava, tá ligado? Tipo, e o cara ficou meses tentando reproduzir aquilo ali, não conseguia, até que e a solução é muito simples, ele bota o copo num violão. Então, quando ele mexe nas cordas do violão, causa aquela onda circular. Que daí eles só, tipo, colocaram um som em cima, e daí, tipo, o resto é história, né? Que massa, cara. As criatividades, né? Uma cena clássica, né? Mas outro comentário aqui ainda, né? Porque os alunos questionam muito, né? Como sou professor de ensino médio, mas eles ficam, na verdade, quando a gente fala que o Jurassic Park tem um monte de coisa que não era possível e tal, né? E que não condiz com a realidade, eles ficam indignados. Por quê? Aí eu falo, cara, vocês têm que pensar que é entretenimento, vocês não estão ali para aprender paleontologia. Você quer aprender paleontologia? Você vai... Aí vai ver documentário. Pessoal, não, nem documentário, amigo. Nem documentário. Achei empolgadão, né? Porque se for do Animal Planet, porra, sereias. A realidade é que 70% dos dinossauros, 60%, 70%, eram pequenos. E eram mais parecidos com aves do que com grandes répteis. Porque ninguém vai pagar para ver no cinema um filme de um monte de galinha pré-histórica correndo, né? Então, a gente não pode esperar que o filme tá ali para te ensinar. Ele é entretenimento, né, cara? Até porque você não se vende, né? Eu tenho esse... Não um problema, eu tenho uma situação parecida quando eu falo dos espartanos ali, que a galera assiste o 300, o filme que é baseado na história em quadrinhos, né? E acha que tem um monte de situações ali que são, de fato, referências à história real ali dos 300 espartanos. Só que, tem um monte de seres mitológicos estranhos ali, tipo, no filme que não condizem. O Xerxes com 3 metros de altura, com o Rodrigo Santoro falando com aquela voz, né? Não tem nada a ver com os persas e tal. Então, aí tem que fazer essa contextualização para os caras, tipo, separar o que é realidade, o que é baseado na história em quadrinho. Enfim. Mas é isso, a pessoa não vai para o cinema para ter aula, ela vai para o cinema se divertir. Quando rola de ela sair dali com uma informação legal, sensacional. Mas tem que haver uma convergência das coisas ali, senão... E querendo ou não, soma, né? Tipo, dá uma melhorada até na perspectiva, por exemplo, uma aula e tal, consegue captar mais interesse e tal. Então, no mínimo, desperta a curiosidade. Exatamente. Então, já vale por isso também, né? Certo. Agora, então, vamos para uma que é série, não é filme, e é íntima do Marquinhos, que tem até um pet com nome em homenagem à série. Manda, Marquinhos. Então, gente, essa é uma série chamada Orphan Black, tá? É uma série... eu, quando assisti, estava na Netflix. Eu até esqueci de conferir se ela é original Netflix, mas acho que ela é original. Não, ela é original Space canadense junto com BBC americana. Tá certo. Tanto é que eu acho que ela não tá mais no streaming ali. Tipo, ela tá disponível em outros. Pra tu ver, eu não acompanhei isso, né? Mas ela é uma série que basicamente se passa com clones, né? Então, é uma série de mulheres que são clones umas das outras, e elas não sabem que são clones, e elas vão descobrindo ao longo da série que são clones umas das outras, né? A atriz, que são os clones, né? Que ela faz os clones, a Tatiana Maslany, ela até ganhou algumas premiações. Ela é muito boa, assim, né? E ela, acho que da segunda ou terceira temporada adiante, ela também era produtora daí, né? Ela
começou a produzir também a série, né? E então a série se baseia basicamente nisso, em clones, e aí elas duas se encontrarem, descobrir que são clones, e aí foi começar a investigar e vi que tem mais clones, tentar buscar os outros clones, e aí ela foi uma série são 5 temporadas, e ela foi muito boa até a terceira temporada. Na quarta e na quinta eles se perderam um pouco, que daí já vai ter clones de homens também, aí tem um grupo de homens que são clones também, aí os homens são meio do mal, as mulheres são meio do bem, então ficou meio forçado, assim. Mas até a terceira temporada, assim, a história é bem bacana. Por quê que eles alongam e acabam com a série? Meu Deus, acaba, deem um fim digno para as séries. Posso fazer uma pergunta? Uma pergunta importante. Tem o Albieri? Não tem. Não tem. Até porque o Albieri era um cara bonzinho, o cara que fez os clones ali da Orphan Black era um cara do mal, assim. Vilão Cara, mas tirando a piada, a novela, o Clone, tipo, produzida pela Globo, ela não tô entrando aqui na seara da ciência e da questão da verossimilhança ou não, mas ela é um negócio que, tipo, o cara, a Globo exportou essa porcaria para vários países, cara. Foi um negócio, foi um sucesso, um fenômeno mundial, assim, em relação a novelas, né? Eu lembro de estar na Europa e escutar a musiquinha e olhar assim, nossa, a galera lá vidradaça assistindo, não lembro agora se é a Espanha, acho que era a Espanha, ou a França, não lembro. E, Bruno, eu acho que no local, aqui no mundo nacional, o Clone fez, né, nas suas devidas proporções, o que o Jurassic Park fez para o mundo. Muitos colegas nossos ali, mais novinhos que nós, ao longo da graduação, eles eram, assim, os biólogos de laboratório, porque veio com o Clone, sabe, com a Albieri, com a coisa de... Então, de certa maneira, cumpre um objetivozinho interessante. Legal, assim, né? E eu acho também, eu não lembro se é contemporâneo, se é logo na sequência, mas eu me lembro assim que a ideia de Clone, para mim, nasceu com o negócio da Dolly, da ovelha. É contemporâneo? É contemporâneo, né? E aí, a gente vem dessa época que não tinha, tipo, tu não pegava teu celular e via tudo sobre aquele assunto em 5 minutos. Era uma coisa a conta-gota, pingava uma coisa no Jornal Nacional aqui, depois ia uma semana depois aparecer novidade. Então, eu acho que a informação era passada de uma maneira muito diferente. Então, quando vinha uma coisa que vendia a ideia, não vendia a ideia, mas contava a história, puta, era muito legal, criava um interesse pelo assunto, como tu está dizendo, né, Geis? E querendo ou não, de certa forma, né, divulga informação, né, tipo, incita a busca por informação, né, tipo, informação mais... É claro que isso tem um limite, né, isso que a gente está falando aqui de incitar, de ser um serviço, isso tem um limite, né, porque tem coisa que é muito viajona e aí cria uma legião de viajões e a gente sabe o que é isso. Exato. Esse é um dos problemas vamos dizer assim, de fazer divulgação científica dentro do entretenimento, né, seja novela, filmes, tá, tem que sempre cuidar, porque pode descambar completamente pro outro lado. Muito legal. Não há preocupação, né, com a ética, com né, o cientista, ele tá o tempo todo atrelado a concepções éticas e limites ali dentro da profissão dele, da área dele, que o cara que está produzindo entretenimento tá nem aí, desculpa te cortar. Não, imagina, mas é exatamente isso. A gente percebe muito bem quando a gente vai dar uma entrevista, por exemplo. Você dá entrevista, você fala a ciência, né, para o repórter e tal, ali, e vira outra coisa, né? Tem toda a edição jornalística depois, porque o objetivo deles a gente sabe que é vender, né? Então, você tá dando a informação científica e por isso muita gente até não gosta de falar. E a consultoria científica de filme e de novela é a mesma coisa, né? Contratam um cidadão, ele vai lá e fala, não pode ser assim, não pode ser assado. Alguma coisa eles, não, esquece esse cientista aí, vamos produzir da melhor maneira possível para vender mais, né? Que é o objetivo de uma novela, de um filme, de um desenho, é vender, né? Sim, claro. Eu amo a figura abstrata que se criou dos especialistas. Os especialistas dizem, tá, mas quem? Quem são esses especialistas aí? Os especialistas são uma categoria abstrata que se criou para qualquer coisa, né? Eu amo, acho ótimo. Didier Raul. Não, foda. Ai, gente.
Bom, e não podemos deixar de falar aqui da Cosima, né? Eu ia comentar isso agora, que uma das clones que é cientista chama Cosima, né? E aí o nome da minha cachorrinha foi por conta dela, uma das personagens. E tu sabe que ela é baseada num personagem real que fazia essa parte de consultoria pro diretor, né? Era uma amiga dele, bióloga também, né? Que fazia essa parte de consultoria, assim, tipo, da parte científica. Sim. E outra coisa que eu achei muito legal é os nomes dos episódios, né? Parece que na primeira temporada são nomes retirados ali da Origem das Espécies, do Darwin, né? Uhum. E na segunda temporada são retirados de uma obra do Francis Bacon, né? Que é considerado aí um dos pais da ciência moderna, né? Então, acho que isso é muito legal, assim, quando quando os caras se preocupam em colocar uns easter eggs, assim, né? Eu acho bem da hora também. Umas coisinhas que vão ser percebidas para quem tem um olhar um pouquinho mais atento e tal. Tô ansiosa porque agora a gente vai entrar nesse bloco que, gente, me segurem. Animações e ciência. Primeiro, não só porque eu sou uma completa enlouquecida por animações, mas porque eu tô aqui assim, ó, aluna. Praticamente eu vou sugar vocês muito agora. Eu quero fazer perguntas. Trouxemos aqui, então, o primeiro, que até foi quando a gente estava fazendo a reunião aqui antes da gente gravar, foi uma sugestão do Jason, eu perguntei, Jason, o que vai ser abordado nesse filme? E ele disse só uma infinidade de coisas. Procurando Nemo. Quer começar, Jason? Ou quer que eu contextualize? Posso começar? Não, posso começar. O Marquinhos vai falar bastante, porque eu sempre faço a piadinha interna também, que ele é o cara de peixes, né? Que ele trabalhou com peixe, depois ele explica a piada aí. Mas eu adoro Procurando Nemo. Claro, tem toda a questão de conservação dos oceanos, né? Então mostra a vida marinha, mostra a importância dos corais, discute o aquecimento global, essa coisa toda. Mas o principal para mim no Procurando Nemo é a nossa querida Dory, né? Quem nunca assistiu, vai assistir essa animação, porque é sensacional, é muito bem feita mesmo. E a Dory é o peixinho azul lá, que é a amiguinha do peixe palhaço, o Nemo, né? Que é o principal do filme. E a Dory tem um problema de memória recente. Então, ela se lembra de coisas muito antigas, mas a informação, vamos dizer assim, do que ela comeu hoje, ela não consegue se lembrar. Então, a galera especula, a Dory talvez tenha sido aí um peixinho que no momento do nascimento tenha sofrido tipo uma hipóxia cerebral, uma coisa assim, né? Que originou um problema ali, talvez no hipocampo dela, que é uma região cerebral importante aí para você formar memórias novas aí. Cara, então, sendo um pesquisador aí que permeia estudos de memória, a Dory é espetacular, assim, virou meme, né? O pessoal utilizou ela para fazer divulgação. É um dos aspectos muito interessantes. Numa arte do Abobrinhas, porque a gente colocou, né, que tem aqui memória de elefante e tem a perda da memória recente. Eu amo a cena que ela vai para trás ela tá já buscando o Nemo há horas com o pai do Nemo, e aí o pai do Nemo vai contar para as tartarugas o que está acontecendo, para as tartaruguinhas, e ela vai para trás junto com as tartaruguinhas. Ai, essa história vai ser incrível, tipo, como se ela não tivesse a menor ideia. Ela é demais. A gente achou interessante que é bem verossímil, parece ali foi feito numa barreira de corais na Austrália, né? Inspirado a produção é longa, né? O filme é lançado em 2003, a produção começou lá em 1997, e isso trabalhando, inclusive, com a equipe mergulhando em diversos lugares do mundo, mas principalmente na Grande Barreira de Corais, ali na Austrália, que acabou sendo o nicho ali, o habitat que eles acabaram resolvendo explorar, né, mais no filme ali. E aí, com muita pesquisa, muitos mergulhos, muitas informações, eles vão começar a produzir o filme. Então, a Disney e a Pixar têm essa preocupação de assim, uma identificação com a realidade nesse sentido, né? Eu acho bem legal isso. Não se vê em um filme só, se vê em bastante animações deles essa preocupação. Porque, assim, quando você está numa animação, já é um pouco mais fácil, realmente, se você colocar conceitos científicos, tá explícito, né? É uma animação, então, acho que esse conflito aí de emoções que as pessoas têm, por exemplo, com o Gattaca, né? Que são pessoas reais retratando uma ciência quase que real, e aí acho que dá
dá um probleminha, né? Mas aí quando é uma animação que tem conceito muito real, as pessoas até gostam. Nossa, olha que legal, um coral, peixe palhaço. Né? Explodiu a venda de peixe palhaço nos aquários. E até teve uma... E outra coisa, né? Redução de 75% da população, estima-se que reduziu 75% da população dos peixes palhaços no habitat natural por causa de tanta procura. Então, tem um lado legal que é fazer a pessoa se identificar com o ambiente, gostar daquilo e ter um carinho, desenvolver, assim como tem daí todo o lado comercial que tem em tudo e que esculhamba a coisa toda. E tem uma outra coisa que foi o lance de muita gente que tinha peixinho em casa, que se comoveu com a história e resolveu soltar os bichos. E aí causou, em alguns lugares, um desequilíbrio ambiental de espécies exóticas, né, que vão acabar se reproduzindo muito em ambientes que não são seu ambiente tipo, natural. E isso tudo gera um impacto desgraçado, né, cara? Enfim, afeta as outras espécies, enfim, toda uma situação, problema causada pela comoção. Eu gosto que a Disney sempre, a Pixar, né? A Disney e a Pixar sempre fazem essa questão de colocar uma coisa meio comportamento social humano ali. Então tem ali os tubarões fazendo o grupo de apoio, dizendo que não querem ser máquinas de comer peixe. Peixes são amigos. Bom, eu e Brunão, a gente pode recitar cada fala desse filme para vocês, porque o Bento passou pela fase Procurando Nemo muito recentemente. Então, mais de 1 milhão de vezes a gente assistiu. Temos até um clássico aqui em casa toda quarta-feira, que é dia de hoje eu vou comer peixe. Legal. Desculpa. Fala. Não, pode continuar, Bruno. Não, só ia dizer que tem a continuação também da Procurando Dory, que daí aborda essa questão que o Jason falou, que ela começa a se lembrar da família, e aí, enfim, ela vai atrás da família, e aí eu acho legal, porque se passa num aquário, digamos assim, ali um aquário. Uma instituição que é um aquário, mas também um objetivo de conservação de espécies e tal, né? Tem os 3 R's, né? Tipo, resgate, recuperação e retorno, né? Tipo, bem legal nesse sentido. Tem o povo também, que é massa pra caramba. Tipo, não sei se vocês viram o segundo Procurando Dory. Não, então, acho que vai até gostar até mais, assim, porque, tipo, foca bem na Dory, daí, tipo, nessa questão da memória dela e tal. E aí, como tem outros personagens, é bem da hora, porque outra história totalmente, assim, né? Eles vão atrás dela, ela se perde ali para procurar a família, eles vão atrás dela, é sensacional. Tem uma beluga que mora dentro do aquário, e ele diz que ele não consegue usar o geolocalizador ali que ele tem, e ele diz que ele bateu a cabeça muito forte, que ele não consegue, olha o galo que ele tem. Daí a outra baleia olha para ele e diz, mas escuta, todas as belugas têm esse galo, é por isso que não consegue, sabe? Sensacional. Bom, esse filme ganhou o Oscar de melhor animação em 2003 e teve uma bilheteria de mais de 1 bilhão. O Procurando Dory eu não vi, só vi Procurando Nemo mesmo. Mas Procurando Nemo tem conceitos bem, né, como a Bruna falou ali, eles são bem fiéis, assim, à parte científica, bem legal. Aí tem a questão dele morar numa anêmona, ele ter a proteção e os bichos não poderem chegar perto porque a anêmona queima, e ele se acha bem legal, né? E só para explicar a piada do professor Jason aqui, eu não trabalhei com peixe, gente. Ele faz essa piada, eu usava peixe como bioindicador para medir toxicidade de resina de pinos. Não tem nada de plasmáticas e alteração de fígado do peixe. Não entendo nada de peixe. Mas tem um errinho, né? Tem um equívoco, talvez, que é o lance das tartarugas com os filhotes, né? Que tartaruga é um bicho que põe um ovo e dispara, né? Os filhotes que se viram para chegar na água. Mas tem uma explicação, né? Porque na cena ali em que aparece que eles estão na grande corrente ali sei lá qual é, não lembro aí a área, mas o pai ali, tartaruga,
faz todo um personagem, um pai diferente do Marlin, né? Porque o Marlin era todo super protetor, e aí foi tudo isso que causou a tragédia ali, enquanto a tartaruga, tipo, larga os filhos e aí ele contrapõe essa coisa da superproteção com a necessidade de tu entender que teu filho precisa caminhar com as próprias pernas, né? Precisa ter as experiências dele. Ele dá um jeito de falar que a tartaruga faz isso, mas tem que encaixar ali. Exatamente, Enfim, mas acho que dentro de tudo o filme é uma coisinha bem ínfima. Sou obrigada a comentar que a barracuda que come a mãe do Nemo e todos os irmãos do Nemo, né? Eu gosto de mergulhar. E aí mergulhei em Fernando de Noronha e vi muita barracuda. Cara, é um peixe muito assustador. Muito! Eu vi tubarão de 3,5 metros, tudo bem, tubarão lixa, que é assim, aquele tubarão mais gente fina. Mas a barracuda foi 3.000 vezes mais assustadora. Ela é muito assustadora, uns dentões para fora. Acho que o Procurando Nemo acertou de fazer a barracuda do vilão, porque ela se encaixa. Agora, outra animação, o Formiguinha Z. Quem foi que sugeriu esse? Foi tu, né, Marquinhos? Fui eu. Eu acho uma animação muito legal e me pegou aí, Formiguinha Z, acho que eu já era adulto, mas no começo, assim, da fase adulta... É 98 o filme. 98 eu tinha 17 anos, então eu era já adolescente aí. Me pegou ainda numa fase que eu curti muito ver isso, e aí eu já estava entrando na faculdade de biologia, e aí comecei já a fazer essas conexões, né, com os conceitos ali, e também, né, um filme que respeita bastante esses conceitos ecológicos. Claro que sempre tem uma coisinha ou outra, mas é um filme que respeita bastante, assim. Eu acho muito, muito legal a história do cara não querer, né, da formiguinha não querer seguir, né, todo o conceito social que tem no formigueiro, e ele estava questionando aquilo. Eu achei aquilo demais, assim, a história. Só para contextualizar, então, é isso, essa formiguinha, que, aliás, vem a ser dublada pelo Woody Allen. Fiquei sabendo agora pesquisando para o programa. Ele é um operário e até depois já tenho uma pergunta para fazer sobre isso. Ele é um operário, ele se apaixona pela princesa e aí ele quer se insurgir contra a organização social da colônia e ele troca de lugar com uma formiga que é soldado, porque é mais fácil impressionar a princesa sendo soldado do que operário. Aí vem a minha primeira pergunta, que eu não sei se vocês vão saber responder, eu vou fazer, enfim, o que vier é lucro. Eu li que uma formiga macho nunca é operário, que é só formiga fêmea que é operário. Procede ou vocês também não sabem dizer sobre isso? Não, eu acho que é esse mesmo. Eu não sou um especialista, né, em inseto, não sou um entomologista, muito menos um mirmecologista, que é um especialista em formigas. Olha só. Mirmecologista. Nosso amigo Benê, né, Jason? Professor Benê, querido. Um dos maiores especialistas do Brasil, quiçá do mundo, né? Professor Benê. E tem formiga pra cacimba aqui, né, cara? Mirmecologista. Mas, se eu não me engano, é isso mesmo, Bruno. Na verdade, os machos num formigueiro vão atuar só como reprodutores, né? Assim como numa colmeia também, as abelhas fazem todo o trabalho e só tem macho para reprodução, os zagões são só para reprodução. Acho uma graça, né? Acho uma graça. Eu, como representante... A moda pega, mas por outro lado, são sociedades que funcionam muito bem e muito melhores do que a nossa, né? Então, talvez a coisa passe por aí. E aí que entra um outro questionamento, que eu, quando, enfim, fui ler sobre esse filme e fui me lembrar dele, de imediato pensei, é impossível uma formiga se insurgir contra a organização social ali da colônia, né? Mas aí eu estava lendo, e aí... Vejam bem, eu estava lendo coisa na internet, era até um artigo na Folha de São Paulo, mas assim, qual é a credibilidade daquilo ali, não tenho a menor ideia. Mas falando que eu imagino que não por uma questão social, mas dizia que tem a formiga ali que é a operária, a formiga que tem que ir para fora do formigueiro e trazer a comida, a outra
a rainha que vai reproduzir, não é? É a rainha, que vai reproduzir, às vezes tem mais de uma por colônia, né? Mas aí falando que geneticamente, que o que acontece não é que ela se insurge contra a ordem social, mas que tem... algumas nascem com uma diferença genética e essa diferença genética faz com que elas não sirvam ali para desempenhar aquela função. Então, ela deveria ser uma operária, mas ela não desenvolve aquilo ali e as outras acabam matando ela. Eles até citavam o nome de 2 genes ali, não sei, eu fico com medo de usar terminologia errada, porque eu não sou sabida disso, mas eu li, mas era mais ou menos dizendo isso. Citava 2 genes que deveria ter, um que as operárias deveriam ter, e aí quem nascia sem acabava bagunçando o coreto ali, morto pelas outras formigas, e outra que vinha com um a mais, ou um modificado, sei lá, que também acabava dando na mesma... E também achei interessante que ali colocava, em algum artigo que eu li, colocava que nem toda rainha é aceita como rainha. E isso tu tá fazendo assim, que enfim. E eu achei interessante isso, que não é a abordagem ali que o filme coloca como uma questão humana, né? Dele se apaixonar e querer se colocar contra a ordem, mas achei interessante existir essa possibilidade. Eu acho que do ponto de vista das abelhas, eu acho que eu já vi alguma coisa sobre isso. Tipo, quando a rainha já não está mais, tipo, atendendo ali a demanda, vamos dizer assim, as outras vão lá e já produzem outra, né? Rainha, meio que para substituir, isso, não sei. Enfim. É isso aí. Eles já percebem quando a rainha não está ficando, já não está mais, né? Servindo para o propósito, né? E é a reprodução. Aí eles, numa próxima ninhada, eles escolhem aleatoriamente uma fêmea e, em vez de alimentar com mel, alimenta com geleia real. Ela vira a rainha. Agora, essa questão dessa possibilidade aí, ou não, de tipo, do inseto insurgir contra a ordem natural dele, acho que tipo, me fez lembrar um livro que eu já citei até em alguns momentos, que é aquele ali Uma Breve História da Humanidade, que o cara contextualiza isso do ponto de vista do desenvolvimento biológico humano e social, porque nós formamos comunidade, nós somos seres sociais, mas as nossas comunidades elas são formadas com base em uma ordem imaginada, né? Então eu preciso que todo mundo acredite que um pedaço de papel específico vale R$10 e o outro não, né? E isso permite essas rebeliões, revoltas, revoluções, transformações constantes, porque a ordem imaginada ela vai se refazendo com o tempo, enquanto do ponto de vista biológico é genética, né? Então, tu nasce programado para ser operária e vai ser operária, tipo, e ela não tem a pretensão de não ser operária, né? Tipo, ela não fica, ai, que droga, nasci operária, que merda. Né? Então, mas eu acho que isso passa, por isso que eu falei, não é uma construção social no caso deles, no caso dessas espécies, no sentido de, gostaria de ser bióloga e não advogada. Não é isso, mas justamente por essa questão genética. Então, eu acho que talvez exista essa possibilidade. Eu li sobre isso, não sei se procede, mas eu acho que geneticamente falando, talvez, porque não é que ela não quer ser aquilo, é que ela nasceu e não deu para aquilo. Não deu muito certo. Ali não está desenvolvendo a função que a comunidade precisa. Fruto de mutação também. O que vocês acham? Eu lembrei de vocês falando aqui quando eu fiz um curso de neuroetologia no sul da Argentina e tava esses papas todos da National Geographic, esses caras todos aí que vivem aparecendo lá, né? E aí tinha uns especialistas assim em sociedades. E aí o pessoal, né, obviamente, quando tu fala de sociedade, abelhas, formigas, né, os exemplos mor sempre. E na época ele apresentou naquele curso um artigo bem interessante que tratava assim o formigueiro não como um somatório de indivíduos, né, que seria mais ou menos isso que a Bruna está colocando. Um indivíduo, por exemplo, ele nasce com uma mutação genética e daí ele pode, entre aspas, insurgir, se não fosse a sociedade controlar, matar ele, eliminar ele, né, faria o rebuliço lá, ele levaria talvez a destruição da colônia ou, sei lá, a fundação de uma nova colônia, não sei.
mas ele tratava na perspectiva daquele artigo, na verdade, o formigueiro como um único organismo. Então, seria o somatório de cada uma das formigas, como se cada formiguinha fosse, assim, um neurônio, e aí a complexidade toda delas, né, as funções diferentes seriam as áreas neuronais diferentes, e o formigueiro seria o organismo. É muito louco pensar assim, né? Sai um pouco da nossa ideia de vida, né? E a gente vê a formiguinha individual andando ali, e a gente fala, pô, cara, por que não vai para a esquerda, né? Desvia desse caminho, larga a mão de ser operário e vai fazer outra coisa, tá? Mas quando você imagina se é o formigueiro que é a inteligência, que é o organismo mesmo, aí realmente as formiguinhas são só peças, né, da engrenagem toda ali, ela não tem por que desviar, né? Ela tá fazendo o papel que o grande tá necessitando. Mas eu acho que é isso mesmo, eu acho que não há uma insurgência, há só uma questão de não funcionar ali, ela serve por alguma razão, não sei, mas não funciona. Agora, sobre isso que tu está falando, eu li também, daí como tem muitos neurocientistas que estudam o organismo ali, a questão da colônia como um organismo para fazer estudos da questão neurológica mesmo, inspiração para estudos nos neurônios. Eu achei muito doido, achei muito massa. Tem trazendo isso já para um outro espectro, tem uma hipótese que, claro, que é uma coisa metafórica, mas que até o Brunão, no último episódio da Abobrinha, citou o livro que eu dei para ele de presente, né? Uhum. Gaia, né? E tem a hipótese de Gaia, que foi formulada pelo James Lovelock, né? Que é o autor desse livro, e pela Lynn Margulis, né? Que era parceira de trabalho dele ali, né? Que até a Margulis foi esposa do Carl Sagan, né, Geisa? E eles falam nessa hipótese da Terra como um organismo, né? E cada indivíduo sendo, né, uma peça dessa, né, uma engrenagem dessa máquina, né, que é o planeta. Então é um espectro que é bem trabalhado na ecologia, né, em vários aspectos, assim. Trabalhar um macro como se fosse um organismo, sabe? Para tentar ver as coisas com outro espectro. É bem legal. Isso também tem uma visão sociológica, né? Tem né, assim, essa visão de organismo é sociológica. Total. Bom, teríamos outro filme de insetos para falar que é um grandíssimo clássico, o segundo filme da Pixar, que é O Vida de Inseto, mas eu acho que falamos de vários insetos. De insetos agora, acho que a gente deveria passar, porque eu estou assim com sede de ouvir. Até pela brecha que se criou aqui, né? Tipo, pela liga que a gente poderia introduzir aqui da questão dos neurônios e da mente como um todo, que eu acho que o gancho para falar do Divertidamente, né? Que é uma animação que a gente diz aqui em casa que não é uma animação para criança, velho. Tipo, não é para criança aquilo ali, tipo, é muito para adulto. Enfim, acho que poderíamos focar nisso. Bom, 2015, né? A personagem principal, ela tem 11 anos, muda de cidade e ela tá no auge daquela dificuldade que a gente já tem quando tem 11 anos, né? É ali que começa. A idade da gatinha, como diz o ditado. E aí isso faz bagunçar as emoções dela, né? Nem vou me alongar muito aqui na contextualização, porque eu acho que não precisa, é um filme recente e foi um filme, assim, de sucesso retumbante, então acho que dá direto para a gente passar para as questões mais científicas, aí vamos colocar dentro das emoções. É outro filme absolutamente espetacular. Também concordo que ele é até bastante avançadinho para criança, né? Porque a criança vai se pegar ali nas corzinhas, nos bonequinhos, nos bichinhos, nos jingles, essa coisa toda. Mas a ciência que está por trás do filme é absolutamente fantástica. Eu sou apaixonado pelo Divertidamente, né? E ele é muito centrado, então, nas emoções e na memória. Esses dois conceitos é que pesa bastante bem ali. E aí o escritóriozinho, vamos dizer assim, das emoções ali, é como se fosse uma areazinha cerebral, daí tem as outras áreas cerebrais. Pô, é muito legal. O contexto dele é muito massa, né? E como as memórias e as experiências, elas se, tipo, conectam para formar o ser, né, cara? Para formar a personalidade ali, tipo,
É muito fantástico. E como a memória se fixa através das emoções, né? Porque as emoções que a gente sente em determinado momento fixa. É o que a gente estava falando agora dos filmes por que marcaram a nossa infância, né? Aquilo foi uma emoção que foi produzida e gerou uma memória, né? Na neurociência a gente costuma dizer que não existe a vida como a gente conhece hoje sem a formação de memória, né? Nós somos o que nós nos lembramos. Existem outros filmes que a gente pode citar aí que os personagens esquecem de um dia para o outro, né? Quando eles vão dormir eles esquecem tudo. É impossível você ter uma vida sem você ter uma memória, né? E as memórias são mais facilmente fixadas realmente quando elas vêm associadas com episódios emocionantes. Emocionantes eu quero dizer pelo bom ou pelo mal, né? Todo mundo tem um trauma de infância aí e todo mundo lembra de coisas muito boas, como eu acabei de falar, né? Que eu lembro exatamente onde eu estava, onde pela primeira vez eu coloquei a fita lá do Jurassic Park e apareceu aquela cena com os herbívoros, com aquela musiquinha de fundo lá. E, nossa, é espetacular, me arrepiei de novo agora lembrando disso. Não, arrepia mesmo. É uma emoção positiva muito associada, né, com essa memória que facilitou a fixação e a uma memória afetiva, né? Aquela memória afetiva, né? Tipo, que pode ser tanto pro bom quanto pro ruim. Uma situação pontual que eu tava tipo, no Twitter hoje, um gurizão lá de Biguaçu, ele tweetou que do nada, assim, do nada eu sinto uns cheiros, cara, e hoje eu senti um cheiro de locadora, de mofo com não sei o que, sabe? De, tipo, e aí eu imediatamente assim, cara, tu lembra que tinha uma lanchonete num lugar específico de Biguaçu, quando tu passava ali, que é aquele cheiro de fritura, mas aquele bem específico, cada lanchonete tem o seu, né? Tipo, e aí eu lembro automaticamente... Depende de quantas vezes usaram óleo. Isso, exatamente. Mesmo. E aquilo citou uma outra memória afetiva minha, tipo, a combinação é bombástica, mas é um pastel com chocolate, tá ligado? Tipo, e é um lugar específico da cidade, né, cara? Que é um lance muito, muito doido, assim, tipo, de como algumas memórias, né, tipo, são muito presentes, e acho que no filme esse conceito é muito bem trabalhado, porque tem as memórias base, ele tem as memórias, que eu esqueci o termo que eles usam, e lá, quando eles caem lá naqueles recônditos perdidos do cérebro, as memórias se desfazendo, né? Tipo, na medida em que tu vai criando as novas e aquelas que vão ficando do lado para trás, se desfazendo, se perdendo completamente. O que o filme é muito fantástico. Eu acho muito da hora a maneira como eles também equilibram o fato de que assim, tu precisa de todos os sentimentos, todas as emoções. Não tem ninguém toda hora feliz, não tem ninguém toda hora triste, e principalmente assim, como o medo e o nojo te salvam de coisas, eles estão ali, não é à toa, eles estão ali por uma razão, para te salvar e ter feito a humanidade chegar até aqui, né? Eles estão ali para te alertar, então eu acho... E a maneira como eles acharam de colocar isso é genial. Esse filme é muito maravilhoso. Essa eu vou ficar só ouvindo vocês, porque eu não assisti esse filme. Preciso assistir, pelo jeito. Pra ontem, cara, é muito bom. Agora, eu comentei com o Brunão uma coisa que eu achei que sempre me chamou a atenção, e daí eu fui ler alguma coisa sobre isso. Alguns dizem que é uma crítica e tal, que a alegria, ela tem uma forma mais humana. Se vocês verem a personagem Alegria ali, ela se parece mais com um humano, né? Ela tem ali o cabelinho, o corpinho, ela é bem humana. Mas os outros sentimentos, a tristeza também, mas os outros sentimentos ali, eles são meio, não dá para dizer amorfos, porque eles têm uma forma, mas ela não é uma forma humana. Antropomorfos. E aí eu li assim que talvez isso tenha sido até, como a alegria é a que mais se identifica com a forma humana ali, que isso seria uma tentativa de crítica mesmo sobre isso, sobre essa necessidade que botaram na cabeça da gente, ou que a gente foi construindo ao longo do tempo, de que, claro, todo mundo persegue a felicidade, mas de que a felicidade tem que ser o teu estado permanente, o teu estado natural. Então, que não é o caso, né? Estado natural,
acho que não É impossível, né? A felicidade tem muito a ver com a liberação de dopamina né, numa via cerebral. É impossível, é fisiologicamente impossível você... E esse é um dos problemas, eu e o Marquinhos discutimos bastante no Vem Cienciar, né? Um problema da sociedade atual, porque você quer sempre mais, isso é como se fosse uma dependência de droga, né? Você experimenta uma coisa uma vez e é legal, é massa, né? Sei lá, posta uma foto na tua rede social, ganha lá 10 curtidas. Na próxima vez você quer 15, na próxima 20, 100, 200, e não tem limite, a pessoa sempre quer mais, daqui a pouco tá, sei lá, com 1000 curtidas e tá frustrado, porque não tem mais aquele reforço positivo, né? Então, a felicidade, fisiologicamente falando, é impossível você estar num estado de felicidade o tempo todo, né? E mais para satisfazer. Agora é interessante eles abordarem realmente isso no filme, né? Como a questão do medo, que é altamente importante foi para a nossa evolução e é importante para a nossa vida, né? Você não se aproximar assim, de cara de um perigo, você ir tateando, você ter receio das coisas muito novas, tal. A alegria também a felicidade, né? Por outro lado, é impossível de se acontecer, de estar sempre nesse estado. E esses dois conceitos, como o nojo também, né? Foi muito bem trabalhado no filme, além das memórias. Sim. Tem uma coisa que eu acho muito legal também, que é o conceito das ilhas, né? As ilhas que formam ali os pilares, né? As bases da personalidade. E isso daí é uma referência muito mais à questão, talvez, de como somos seres sociais, né? Porque as ilhas, a primeira ilha é da família, né? E aí depois vai ter a ilha dos amigos, da escola, do hóquei, do não sei o quê, que são as instituições e os corpos, né, os corpos sociais ali que a gente é exposto desde que nasce, né, e que vão acabar formando as nossas noções de moral, ética, enfim, e tem toda uma importância na construção do ser, né, como um todo, tipo, e como eles abordam o fato de que ali o processo de mudança dela e tipo que ela vai perder, né, aquelas situações, elas vão sofrendo alterações bem drásticas assim, e que daí ela dá uma pirada, né, que é quando ela resolve meio que meter o pé e tal. E bom, quando até ano passado trabalhava com sociologia e de certa maneira a gente trabalha muito isso, né, na sociologia, tipo na formação do ser, do indivíduo social. As instituições que vão estabelecer as noções de certo e errado, né? Aquelas noções de tipo o que é aceitável e o que não é, o que é ético e o que não é. E eu acho que no filme essas ilhas elas pontuam isso, claro que sem deixar isso extremamente óbvio, claro, né? Porque não é o objetivo. Mas eu acho que muito legal. Aí já sai quase da neurociência e vai para psicologia. É muito interessante, né? Dá para bater papo com um psicólogo, certamente eles vão ter uma outra visão aí dessa história toda. Eu tive uma psicóloga que, inclusive, usava os bonecos com os adultos, comigo. Tá? Ela não é mais minha psicóloga, mas não é por conta disso, não. Eu achava interessante. Eu gosto quando, em algum momento, eles começam a brigar lá no painel de controle, daí a pessoa fica toda confusa. Às vezes eu tenho essa exata sensação. Às vezes eu digo assim, não, realmente, isso só pode estar acontecendo uma briga lá dentro, porque não é possível, né? A gente passa por essas confusões. Esse filme aborda tudo, né? Psicologia, sociologia, neurociência, E a escolinha do Bento, há uns meses, eles sempre têm um projetinho do mês, né? Tipo, para falar várias coisas, enfim. Aí teve uns meses atrás que era o mês das emoções. E aí eles meio que, tipo, contextualizaram o verde, o amarelo, o vermelho nesses sentimentos. Então, ele quando... você tá bravo? Vermelho, papai? Né? Verde é feliz. Tipo, eu tava atravessando a rua com ele esses dias, quando bater verde lá na placa, tu me avisa que daí a gente pode atravessar. Daí ele, verde feliz, pai? Então tá, tipo, feliz. Né? Ele mete um N no L, tipo, então... Não, excelente. Foi eu fazendo uma máscara verde e ele tinha saído com o Bruno. E aí eu fui tomar banho, voltei com a máscara e ele disse,
A mamãe tá com carinha verde de feliz. Querido. Tem que avisar bem, tem uns tomatinhos para ele aqui. Ele gosta de tomatinho. Gente, temos 48 horas de programa. Isso. Bom, acho que a gente encerra, né, o nosso papo por aqui, mas temos os quadros do Abobrinha, então, o pessoal do Vencenciar, a gente vai encerrar por aqui, né? Agradecemos muito o Bruno e a Bruna, foi um prazer ter a presença ilustre de vocês aqui com a gente, né, Jason? Então, obrigado, tá, gente? Mas com toda certeza, foi um prazer. Aí temos que, com certeza, expandir essa modalidade também, né, Marquinhos, de crossover, não só com o pessoal da Abobrinhas Existencialistas, mas como outros podcasts aí que o Vencenciar sempre curte e tá escutando. Foi um prazer, pessoal. Tem um engatilhado já que o pessoal do Pode Perguntar já também, de história. Coisa linda. Bruno, obrigado. A gente amou, a gente estava ansioso e agora já estamos ansiosos pela segunda parte, não é mesmo? Então, muito obrigada pela oportunidade da gente vir conversar aqui e em breve conversaremos novamente. Obrigada, gente. Beijo para todo mundo que ouve o Vencenciar. É isso aí, galera. Obrigado. Para mim, mais uma vez estar aqui é um grande prazer e, enfim, a gente volta a conversar. Acho que é só uma primeira experiência e vamos explorar mais. Para vocês aí, um grande abraço para os ouvintes do Vencenciar. Tamo junto, galera. Obrigado, gente. Obrigado. Sigam o Vencenciar nas redes sociais, @Vencenciar no Instagram e no Twitter. Temos página no Facebook, temos canal no YouTube. O nosso e-mail é vencenciar@gmail.com. Por esses canais você pode tirar sua dúvida, mandar sua crítica ou sugestão. Estamos nos principais tocadores de streaming de áudio. Estamos no Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Podtail, Breaker, Castbox e logo estaremos em outros.